Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Jeremias, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista que a gente acabou de ter aí com a doutora Melissa. Muita informação importante, né? Porque a vacinação está chegando aí. Inclusive, eu peguei aqui no site que tem algumas dúvidas. Olha, vacinar é seguro? Sim, o imunizante foi aprovado pela Anvisa, é como a doutora colocou, né? A questão de quem já pegou a Covid-19, ela disse que tem que se vacinar, né? Não, a gente tem visto aí, eu, por exemplo, no último final de semana, no meu ciclo social, sabendo de pessoas próximas que estão com Covid, infelizmente, né? Então, assim, já pegou, tem que vacinar também, né? Quantas doses indicadas, né? São aqui no estado de São Paulo, todos os imunizantes já aprovados, né? Trabalham com 2 doses para a imunização, né? Não só no estado de São Paulo. E por aí vai, né? Ela esclareceu muitas dúvidas bastante importantes, né? Falou sobre eu até perguntei para ela, as pessoas falam que foi muito rápido em relação às vacinas anteriores. Ela falou, não, existe um estudo, em alguns casos, feito há mais de 10 anos da vacina, então já é claro que algumas usam tecnologia nova, mas, por exemplo, a do estado de São Paulo é a vacina que o Butantan já tem expertise, a semelhança de outras, né? Então é isso, Lilian, é muita informação importante aí agora a expectativa da chegada da vacina. Inclusive, ela falou da importância que as pessoas têm que ter consciência de tomar a vacina, porque a gente precisa de um número muito grande, no mínimo 80% da população aqui do estado e do Brasil precisa ser imunizado. E o mais interessante é que a primeira vacina que a gente teve aqui no Brasil foi por volta de 1800, que foi a vacina da varíola. Até o Exército Brasileiro teve que tomar iniciativa porque as pessoas tinham resistência. Gente, a vacina é para a gente se imunizar, para a gente se proteger, principalmente quem tem grupo de risco dentro de casa. Vamos salvar vidas. Não vamos pensar de uma maneira pequena. A vacina está vindo aí para a gente se proteger. Agora, é importante, ela colocou também, porque, por exemplo, Lilian, você toma e eu não tomo. Então, o que acontece, né? Você está me protegendo e eu não estou protegendo nem os seus e nem a você. Então, a vacina é um pensamento coletivo. Quanto mais pessoas tomarem, e a expectativa, graças a Deus, é bem boa, então a gente acaba se protegendo e protegendo as outras pessoas. Tem aí o calendário que a gente já colocou, primeiro as pessoas da área da saúde, depois os idosos, né, nesse primeiro momento, começando a expectativa no estado de São Paulo para 25 de janeiro, e aí para a população em geral, pelas minhas contas, aí a partir de março, né? Interessante porque as primeiras notícias, não é, Lilian, do coronavírus foi aí final de fevereiro, início de março do ano passado, e aí um ano após nós estamos aí com essa vacina pronta aí, alguns países já se imunizando e o Brasil começando agora, né, neste mês de janeiro. Vamos a informações aqui. O deputado Enio Tato, do PT, esteve na Escola Estadual Leonor Fernandes de Costa Zacarias, que é localizada no Jardim das Fontes, região de Parelheiros, onde o muro da quadra de esportes desabou em função das chuvas. Esse é o único lugar de lazer e esportes para mais de 800 alunos nas escolas. A exemplo, né, Lília, de muitas escolas, né? Eu conheço bastante aqui a periferia de São Paulo, muitas vezes são nas escolas que as pessoas têm o final de semana para poder se divertir e fazer alguma atividade. E olha, o deputado Enio Tato ressaltou que o outro problema é a infiltração de água no solo da quadra e que ninguém sabe se a resolução desse é de responsabilidade da Prefeitura da Capital ou da Sabesp, né? Então ele disse que já encaminhou inúmeros requerimentos de informações e fez indicações ao governo solicitando verbas para a melhoria no local e, segundo ele, ainda não obteve resposta. Toda a escola precisa de uma ampla reforma, pois o mato tomou conta do pátio. O prédio precisa de manutenção das redes elétricas e hidráulica. Falta pintura e o reformatório e as salas de aula alagam quando chove. O deputado também afirmou que se comprometeu com a comunidade a fazer contato e convidar o secretário estadual de Educação, Rosiele Soares.
Mas aí também, Lilian, o deputado Sebastião Santos, do Republicanos, inaugurou no município de Pontal mais uma unidade do projeto Areninha da Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo, junto com as autoridades locais. E o novo espaço esportivo é composto de uma quadra de gramado sintético, iluminação e arquibancada, além também de uma quadra 3x3 com alambrados. Foram destinados também R$315 mil da Secretaria Estadual de Esporte, além de contrapartida de R$65 mil do município. O deputado Sebastião Santos ressaltou que está sempre trabalhando em prol do esporte no interior paulista, indicando equipamentos e projetos para o melhor desempenho da população dos municípios. E ele quer que 2021 seja um ano de grandes vitórias para o esporte paulista. É bom ressaltar, não é? Porque essa questão do esporte, a gente está em tempos de pandemia, mas, claro, a gente sempre pode fazer o planejamento para que, na medida em que for voltando às atividades, a população possa ter um espaço. E é o caso aqui do deputado Sebastião Santos, que inaugurou uma unidade do projeto Areninha. Ele também destacou que a população de Pontal ganha um centro esportivo completo e integrado, já que esse projeto vai integrar todos os moradores do bairro e que muitos atletas de basquete começaram em quadras 3x3. Sim, Jeremias, começo do ano é sempre o mesmo dilema. Como pagar tantas contas extras como IPTU, IPVA, matrículas, material escolar? É preciso muita organização para não ficar no vermelho. E para orientar todos nós sobre como evitar problemas financeiros, logo no comecinho do ano, nós vamos conversar com Cleiton Vicente, ele é consultor de finanças pessoais. Bom dia, Cleiton. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do Jornal da Rede Alesp. E a pergunta seria a primeira, Cleiton: como fazer para poder economizar e preparar as despesas aí, para se preparar para o pagamento das despesas do começo do ano? Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos ver se o Cleiton já consegue nos ouvir, Cleiton? A gente vai Vocês estão me ouvindo bem? Estabelecer a conexão com ele. Agora, esse é um tema muito relevante, né, Lilian? Porque é aquela história recorrente. No final de dezembro, a gente tem que se preparar, né? Vem aí o 13º, separar um pouquinho. Vem aí não, já foi, né? Alguns já gastaram tudo na época das férias. Mas IPVA, escola de criança, então é a reserva primeira. Mas o nosso consultor, o Cleiton Vicente, que ele é consultor de finanças pessoais, daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente, quem não fez isso, se dá para se preparar. Jeremias, ele já está ok. Cleiton, bom dia. Desculpe aqui as interrupções que nós estamos ao vivo e tem hora que nós também estamos com problemas de som hoje. Eu queria que você começasse falando para o telespectador como é começo de ano, pagamentos de contas, dívidas acumuladas, como se preparar para as despesas do começo do ano. Perfeito, pessoal. Estou ouvindo bem vocês. Bom, todas essas despesas aí do começo do ano, o ideal mesmo é verificarmos com antecedência. Parte do 13º poderia ter sido reservado para isso. Quem reservou está de parabéns. Quem não reservou, que fica a lição já para se planejar para o próximo ano, né? Nunca é tarde, nunca é muito cedo para planejar. E, enfim, entre tantas despesas, né, quem tem uma reserva de emergência, obviamente, acaba saindo melhor nesse sentido, acaba conseguindo pagar as despesas da melhor maneira possível. E é uma fase de negociação, não tem jeito, parte de material escolar mesmo, né? Se puder, junto com outros pais, comprar para negociar, para solicitar desconto, né, devido mais pessoas comprando ao mesmo tempo, o poder de negociação fica maior. Quem puder pagar o IPVA à vista com desconto, ou até mesmo IPTU, faz sentido, desconto compensa, mas claro, sem zerar a reserva, se for para descapitalizar inteiro não compensa, se for para entrar em cheque especial, por exemplo, também não compensa. Então, são maneiras aí, são formas da gente conseguir pagar melhor essas despesas do início do ano. Ô Cleiton, é a Lilian quem está falando novamente. Uma pergunta: dezembro é o mês de recebimento do 13º e também é o mês onde as pessoas acabam gastando mais do que deveria, né? Você acha que as pessoas que recebem esse 13º, que está empregada hoje no momento, com esse valor consegue suprir os pagamentos e os impostos que se exige em janeiro para a gente aí começar
o calendário letivo? Perfeito, Lilian. É claro que é complicado, né, usar as duas parcelas do 13º 100% para isso, né? Material escolar para quem tem filhos, IPTU e IPVA. Quem conseguiu fazer uma reserva durante o ano se planejou para isso, que é aquela questão que eu falei, né? O planejamento antes é essencial para que tudo dê certo. E poupando durante o ano, pegar uma parte do 13º para poder pagar essas despesas sem apuros, né? Claro, não tem todos os recursos disponíveis, verificar o que dá para pagar à vista com desconto, sem onerar a conta corrente, sem entrar em cheque especial, como eu falei anteriormente. Ô, Cleiton, Laura, que agora que eu vou estar fazendo perguntas para vocês, levando em consideração das pessoas que estão trabalhando, que têm a salário e 13º. Já já a gente vai entrar numa situação mais periclitante, por causa da pandemia, muita gente desempregada. Você, como consultor também, qual que seria a dica que você daria para as pessoas já em janeiro? Você acha que é plausível para as pessoas guardarem um pouquinho por mês ou tentar fazer essa economia para poder chegar no começo do ano seguinte e ter uma reserva? Perfeito, Lívia. Esse é o ideal, né? Quem puder montar um orçamento, uma planilha que seja, já projetando os gastos do ano, poupando para isso, até mesmo porque não é só nesse início de ano que tem muitas despesas, durante o ano tem sempre algo que acaba complicando, seja um seguro de carro, aquela despesa que foge do orçamento mensal, né? No caso, a gente chama de despesas variáveis. Então, esse é o melhor caminho, ir poupando para tudo isso, se preparando, se planejando, até mesmo para poder gastar com outras coisas durante o ano da melhor maneira possível, seja com lazer, entre outras coisas, que também acaba sendo importante para todo mundo. A gente sempre está aqui, né, trazendo economistas e uma pessoa para ela poder, hoje ela estando trabalhando, eu estou levando em consideração a pessoa empregada, o Cleiton. Quando ela vai ter um estilo de vida e a parte econômica também, primeiramente ela tem que ver o estilo de vida para depois ver o sistema financeiro. Você acredita que hoje, mesmo nessa situação difícil, as pessoas conseguem sim controlar e cortar gastos para poder ter uma vida mais tranquila em relação quando a gente fala em pagamento de contas? Sim, é possível, né? Claro que cada caso é um caso, depende muito do padrão de vida da família. É possível vivermos abaixo do nosso orçamento. Não tem outra forma da gente viver mais tranquilo, senão optamos por isso. Nós não precisamos viver 10 degraus abaixo do nosso padrão de vida, mas um degrau abaixo sempre é importante para a gente poder se planejar para qualquer imprevisto, qualquer gasto eventual que surge durante o ano. Tá? Claro, quem está desempregado é uma situação um pouquinho diferente, uma situação um pouquinho delicada. Renda extra, sempre é importante a gente também focar. Né? Quem tem tempo disponível para isso, seja ao sábado, seja à noite, sempre é importante para estar dando uma reforçada no orçamento ou até mesmo aumentando a qualidade de vida aí de cada um. Ô Cleito, e como o telespectador que está nos assistindo, aquele que tem um salário abaixo ainda do padrão de vida dele, como é que ele vai conseguir dar as dicas, como ela consegue cortar gastos e ainda manter ainda as contas em dia? Perfeito. Olha, se possível, investir em desenvolvimento é essencial, até mesmo para que ela possa melhorar a renda dela. Tá? Em termos de cortar gastos, independente da situação econômica, salarial de cada um, a gente sempre precisa analisar para nossos gastos no sentido do que é supérfluo, do que não está fazendo muito sentido, do que a gente está pagando e não está usando. Por exemplo, tem muita gente nesse início de ano, nesse começo de janeiro, que vai fazer inscrição em academia e acaba fechando aquele pacote para o ano inteiro e acaba não frequentando a academia. Ou seja, é totalmente um desperdício de dinheiro. Analisar também se não está jogando muito alimento fora em casa. Sempre é importante utilizar a criatividade nessas horas e a atenção. Tá? Reduzir gastos com lazer nessa fase mais complicada também é importante, seja com TV a cabo, entre outras coisas. Ok?
A questão da anotação, né? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que você tem que anotar até você pegar uma noção dos seus gastos. Isso é importante, talvez fazer 1 mês, 2 meses, para ver onde é que está indo o dinheiro, ou é uma coisa que a gente tem que fazer sempre? Jeremias, para quem está com dificuldade financeira, né, no caso, muitas dívidas, em termos de cheque especial, não está sabendo organizar seu orçamento, o ideal, sim, é anotarmos essas despesas mês a mês, acompanhar, tentar reduzir cada uma, porque somente anotando, identificando, é que vai ficar mais fácil da gente olhar para aquilo e falar, bom, aqui eu estou exagerando. Né? Agora, se não tiver esse acompanhamento, não tem como a gente cortar esses gastos. É como se fosse um exame de sangue mesmo, né? De ir no médico e falar, doutor, preciso fazer meus exames. Ele olhar para aquilo ali e falar, olha, isso daqui não está legal. E aí, no caso do orçamento, é a mesma coisa. Se a gente vai anotando quanto que eu estou gastando com alimentação, quanto que eu estou gastando com transporte, somente olhando para aquilo, vai dar para falar, olha, aqui está exagerado, aqui eu estou gastando muito. Então, quando a gente vai fazer esse exercício, esse tipo de coisa, nós mesmos acabamos nos conscientizando. No instante que a gente está anotando ali, fazendo as contas, isso é muito claro. A gente vai identificar e vai falar, bom, preciso enxugar isso daqui. Para quem não está com dificuldade de poupar, está poupando bem por mês, está andando tudo certinho, não precisa tanto se apegar ao orçamento. Tá? Agora, quem está com dificuldade, o orçamento é essencial, não tem como viver sem ele, até mesmo para a gente formar uma reserva de emergência. É necessário olhar para dentro do orçamento para identificar esse valor. Ô Cleiton, você é o consultor de finanças pessoais, né? Hoje a gente ouve falar muito em coach também. Como é que é um trabalho assim, a pessoa que tem um consultor de finanças pessoais, é um acompanhamento assim, olha, você está gastando mais aqui, mais ali, como é que funciona na prática? Beleza, o trabalho de coaching eu não faço, né? Um trabalho um pouco diferente, né, de um consultor. No caso da consultoria financeira, é um trabalho muito personalizado, entendeu? Porque cada um tem um perfil de gastos, tem cliente meu que é consumista, tem cliente que não é, cada um tem um objetivo diferente, entendeu? Um padrão de vida diferente. Então, por isso que a consultoria ela é personalizada, é importante sentar com o cliente, entender as reais necessidades dele, os objetivos dele, financeiro, né? O que ele quer alcançar na vida para poder ajudar da melhor maneira possível. E aí, no caso, no orçamento, digamos que a primeira fase, né, da consultoria. Todo mundo acaba entrando num orçamento para a gente cortar o que não é bom, para a gente estar orientando da melhor maneira possível. Como é que é o peso que você dá na questão dos números, porque eu não sei se a sua formação como contador, mas na questão psicológica, a gente vive em tempos de pandemia, digamos, a pessoa perdeu um emprego e está com uma doença na família, né? Como é que ela organiza a mente dela para começar? Porque também ela pode chegar a um estado que se ela ficar doente, vai ficando cada vez mais difícil ela voltar ao mercado de trabalho, enfim, né? Qual é o peso que você dá aí para a questão psicológica nesses casos? Perfeito. Eu sou pós-graduado em finanças, mas eu também sou especialista em psicologia econômica, porque todo esse fator comportamental está envolvido, né? Eu costumo separar alguns pilares, assim, né? Que a gente tem que estar em equilíbrio, seja a nossa saúde física, saúde emocional, o lado afetivo e a saúde financeira. Se a gente não está com se a gente não está com uma saúde muito boa, vai acabar interferindo no financeiro, né? Se a gente não está com um lado afetivo muito bom, também vai acabar levando para o financeiro. Se a gente não está com o financeiro bom, a gente vai acabar comprometendo a nossa saúde. Por isso que esses pilares é identificado, consultoria, e por isso que eu costumo recomendar muito para as pessoas, tá? Esse lado psicológico é fundamental, principalmente nessa fase de pandemia e isolamento. Então, a gente tem que trabalhar isso com atividade física, com orientação, seja com terapia, e aí, no caso, eu acabo orientando o meu cliente a procurar uma terapia, porque não é muito o nosso foco, tá? Mas todo esse lado emocional é importante. As pessoas pensam que finanças é apenas número, calcular, pegar um salário, calcular, pegar um orçamento, eu tenho para pagar, mas tem toda uma parte comportamental por trás, como você bem perguntou. Ô Cleiton, hoje, por causa da pandemia, como você mesmo falou, né, muitas pessoas estão um pouco desequilibradas. Qual que é o perfil
do teu cliente hoje, quem vai mais te procurar? Quem já está meio que falido, né? Gastou demais? Ou aquelas pessoas que ainda querem se prevenir para não chegar nessa situação? Hoje a maioria são as pessoas que a gente chama que, no caso a gente classifica aqui entre endividados, equilibrados e investidores, né? Hoje a maioria das pessoas que acabam procurando a gente são as pessoas que são endividadas, que acabam não ganhando mal, mas não sabem organizar um orçamento, acabam consumindo conteúdos na internet, YouTube, livros, mas acabam não colocando em prática, o que é muito comum. E pessoas que acabam poupando, mas não sabem investir. A maioria dos nossos clientes são esses. Porque, assim, a questão financeira, a gente costuma falar que ela é simples, mas ela não é fácil de colocar em prática. Porque o que a gente chama de simples é trabalhar, poupar parte disso e investir. Mas na hora que as pessoas tentam colocar isso em prática, é meio complicado, tá? Então, por isso que a grande maioria hoje são essas pessoas que acabam consumindo. Hoje a educação financeira no Brasil, ela ainda é falha, mas ela cresceu um pouco. Elas acabam consumindo esses conteúdos, mas não sabem colocar em prática. Por isso que a gente costuma fazer uma analogia, né, nós profissionais de consultoria de finanças pessoais, o trabalho do consultor é muito parecido com de uma nutricionista, de um personal trainer, que as pessoas sabem que precisam treinar, sabem que precisam se alimentar direito, mas acabam não colocando em prática. Por isso que muita gente precisa de uma consultoria financeira. Cleiton, em relação às metas, né, é sempre importante a gente estabelecer um plano e vamos estabelecer metas. Mas quando você, de novo, volta à questão psicológica, estabelece uma meta só com um número, parece que ela não é muito, não instiga muito a gente a cumpri-la. Qual é a importância de você ter um sonho, seja para pagar suas dívidas, seja para fazer uma viagem, seja para fazer uma conquista e colocar lá no seu quadro ali para você conquistar a questão psicológica novamente? Legal. Falar só em números a pessoa acaba não tendo muito foco, né? Tipo, olha, um dia eu quero ter, sei lá, uma independência financeira, um dia eu quero ter R$1 milhão, né? O pessoal costuma falar muito por aí. É importante esmiuçar isso. Olha, eu tenho que ter R$1 milhão, quanto eu vou guardar por mês, por quanto tempo, eu vou investir com uma taxa, com uma rentabilidade de X% para poder alcançar esse número. Então, é importante fazer esse exercício, né? Esmiuçar mesmo, pegar o salário e ver quanto que a gente acaba ganhando por hora, para depois colocar em prática, essa questão em prática, né? E o fator emocional está totalmente ligado nisso. Infelizmente, as pessoas são muito imediatistas, então a gente precisa trabalhar isso, essa ansiedade, entender que é um processo e que o tempo que vai ajudar a chegar nesse resultado aí da melhor maneira possível. Muito bem. Cleiton Vicente, consultor de finanças pessoais, participou mais uma vez aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Até a próxima oportunidade. Cleiton, muito obrigado. Obrigado. Boa semana. Voltamos a informações e notícias para você. A Agência de Alimentos e Medicamentos da Indonésia anunciou hoje que a Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzido pela Sinovac, apresentou 65,3% de eficácia com base em resultados preliminares de testes clínicos no país. No Brasil, a vacina Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, se encontra com o registro em análise pela Anvisa. Entre a noite do último sábado e a manhã de ontem, o Instituto Butantan enviou para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, novos dados que já foram incluídos no processo de avaliação emergencial da Coronavac. A Anvisa alega que quase metade dos dados enviados na documentação do Instituto Butantan está pendente de complementação. Segundo o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, e o diretor do Instituto do Butantan, Dimas Covas, os documentos enviados estão todos completos. Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, cobrou senso de urgência da Anvisa para aprovar a vacina Coronavac. Falando em pesquisa, uma pesquisa realizada, Jeremias, recentemente por um dos maiores grupos de comunicação do Japão,
mostrou que cerca de 80% dos japoneses defendem que as Olimpíadas de Tóquio deste ano deveriam ser canceladas ou adiadas novamente, já que crescem as preocupações sobre um aumento recorde de casos da Covid-19 em todo o país. O levantamento entre os japoneses constatou que 35% dos consultados desejam o cancelamento dos Jogos Olímpicos e 44% preferem outro adiamento. O maior evento multiesportivo do mundo, adiado no ano passado devido à pandemia de Covid-19, está programado para ser realizado de 23 de julho a 8 de agosto do ano corrente na capital japonesa. Pois é, Lilian Busato, o Jornal da Rede Alesp prossegue. Daqui a pouquinho você vai acompanhar diversas informações. A gente ainda vai falar sobre a importância do exercício físico para a saúde, um tema recorrente aqui, mas como a gente acabou de ver na entrevista sobre a saúde financeira, a saúde do corpo também tem uma conexão direta, né? Como ele acabou de explicar, né? Tem que estar com o corpo legal, relacionamento, finanças, e aí são os pilares para que a gente possa manter uma vida saudável de uma forma geral. Inclusive o que você está falando, Jeremias, é muito importante. Hoje a gente fez uma entrevista, né, com performance em relação a estudo em produtividade do Enem, sobre o Enem, falando sobre doença mental, que hoje nós estamos na campanha Janeiro Branco, que devido à pandemia cresceu muito e todos focam e sempre afirmam a mesma coisa. Exercício físico é uma das melhores alternativas para evitar esses tipos de doença. E vamos falar agora sobre o condicionamento físico, festas de fim de ano. Muita gente abusou na hora de aproveitar as delícias da ceia. E agora, o que vamos fazer? E nós vamos conversar com o personal trainer Vinícius Dominichini. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Já está nos acompanhando, nos ouve? Olá, tudo bem? Boa tarde. Vinícius, pois é, a gente estava falando aqui que é um tema recorrente, né? Você sabe que eu li um livro sobre o hábito e ele dizia o seguinte: o exercício físico eles chamam de hábito angular, porque é um hábito que a partir dele vários setores da sua vida começam a melhorar, né? Porque se você não tiver disposição, aí não tem como, né? Qual é a importância da gente manter essa prática regular e se essa regularidade ela é a mesma para todas as idades? Enfim. É interessante a gente salientar aqui que existe a atividade física e o exercício físico, né? A gente precisa segregar as duas e entender por que isso é importante. Atividade física é tudo que a gente faz na nossa rotina diária de vida, ou seja, o andar, o ir até o mercado, lavar uma louça, o arrumar uma casa, ou seja, todas as atividades cotidianas de vida, a gente diz que é uma atividade física. Tudo que demanda um esforço a mais que o seu corpo aguenta, aí nós chamamos de exercício físico, ou seja, exercícios cardiopulmonares, exercícios em academia, corridas em parque, tudo isso é um exercício físico. Então, o que você disse vai estar atrelado exatamente com isso. Nós pegamos a atividade física e ligamos junto com o exercício físico. Quando a gente pratica um esporte, ou faz uma musculação, ou faz algum exercício cardiopulmonar, nós melhoramos o nosso desempenho na vida, melhoramos todas as nossas fibras, a nossa condição de respiração, e dá para levar isso para a nossa vida como uma atividade. O andar passa a ser mais fácil, ir até o mercado passa a ser mais fácil, pegar as suas compras, subir até em casa. Parece bem simples, parece uma coisa do cotidiano que qualquer um faz. Mas acreditem, com o passar do tempo, isso vai começando a trazer dificuldade. E se você não cuida da sua saúde lá com o exercício físico, isso pode interromper na sua atividade física. Vinícius, bom dia. Quem fala é a Lilian. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo muitas informações de utilidade pública, principalmente o foco exercício físico. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o telespectador, né? Qual que deve ser a frequência dessa prática esportiva diariamente, quantas vezes por semana, principalmente para um indivíduo que é sedentário? Ótimo, Lilian, uma ótima tarde. Muito obrigado por me convidar para participar do programa. Antigamente a OMS ela delimitava de 75 minutos a 150 minutos por semana de exercício físico, tá? Hoje em dia, ainda bem, tiveram algumas alterações e hoje são de 150 minutos a 300 minutos por semana.
ou seja, aproximadamente 1 hora diária por dia, de segunda a sexta, ou você quebra aí de segunda a sábado. É sempre bom ter um dia na semana para descansar. Então, por que a gente demanda e pede esse tempo de exercício? Porque está atrelado tudo aquilo que eu falei na questão anterior. Fisiologicamente falando, nosso corpo ele precisa ter uma constância de exercício para que ele se adapte àquela nova rotina e, com isso, ele consiga trazer um desenvolvimento lá para dentro das nossas células, para os nossos organismos, para a nossa musculatura, enfim, para tudo. Tudo isso vai ajudar. Então, de 150 minutos a 300 minutos por semana seria o ideal. Poxa, não consigo, não tem problema. O importante é iniciar. Você iniciando a prática de exercício físico, com o tempo, você vai aumentando. Não precisa se preocupar em, de uma vez, já completar tudo isso de tempo. O importante é a gente começar a se movimentar, entender que isso é importante para a nossa vida e trazer isso como uma rotina diária para a nossa vida também. Pois é, você falou em começar, né? Mas a gente vê tanta gente que nunca começa, ou para começar demora uma vida, e depois que começa fala, poxa, que maravilha, né? Não quero largar mais. Como é que faz para iniciar esse hábito? Começa em casa ou é melhor ir para a academia? Essa é uma pergunta muito interessante. Muitos alunos questionam o fato de, poxa, foi muito difícil entrar, ou até conhecidos meus falam, nossa, é muito difícil eu conseguir iniciar uma prática de exercício físico. Tudo na vida a gente precisa dar o pontapé inicial, né? Eu indico inicialmente para as pessoas, na verdade elas precisam entender uma coisa primeiro. O exercício físico não está atrelado apenas à musculação, tá bom? Então vamos deixar um pouquinho a musculação de lado, as pessoas entendem que praticar exercício, praticar qualquer tipo de exercício físico que demanda um esforço é academia. Não necessariamente. Nós temos os esportes, nós temos a prática na piscina, que a gente pode ter natação, pode ter também hidroginástica, nós temos yoga. Dentro de uma academia, nós temos aulas coletivas, que nós chamamos. O que seriam isso? Seriam práticas de aulas que teriam mais de uma pessoa. Então, você tem bicicleta, você tem corrida, você tem treino de abdômen, você tem treino para o seu corpo inteiro. Na parte mind, você vai ter yoga, você vai ter pilates. Então, temos diversas vertentes dentro do exercício físico que a pessoa ela pode entrar. O interessante é ela fazer uma reflexão intrapessoal, conhecê-la, entender o que ela precisa, o que ela gosta na vida dela e trazer isso para o exercício. Eu gosto de uma coisa mais tranquila, eu gosto de uma coisa que eu fico mais sentado, relaxo e penso comigo mesmo. Existe o yoga, existe o pilates, são vertentes excelentes para que você inicie uma prática de exercício físico. Dessa forma, não vai ser ruim, você vai ter um pouquinho mais de paciência para manter e com o dia a dia, você vai percebendo que o seu corpo ele vai pedir mais. Isso é normal, tá? Fisiologicamente falando. Nosso corpo ele sempre vai demandar mais esforço quando a gente começa o exercício físico. A partir disso, a pessoa ela consegue trazer isso para a rotina de vida dela. Ou seja, procure dentro da educação física, dentro do exercício físico, qual vertente que existe e qual mais vai te agradar para que você consiga se inserir e assim, no dia a dia, você vai se acostumando. Eu queria saber, não sei nem se o Vinícius sabe responder, mas talvez a Lilian sabe. Por que as mulheres, você fala para elas, vamos para a academia, ela fala, preciso de uma amiga para ir junto, né? Ou não, eu gosto de ir sozinho, não quero que ninguém vá comigo. É assim, Lilian, ou não? Não, Vinícius? Eu acho que é estímulo, né? Estímulo de cada um e objetivos de cada um. A partir de uma idade, você tem um foco e você tem que correr atrás dele. E eu acho que a principal atitude hoje, o primeiro passo, é fazer exercício físico. Eu sou adepta. Sim, ótimo ponto, Lilian. Não necessariamente o fato de ser homem ou mulher tá ligado a ir em dupla ou não. Isso é mais uma questão individual da pessoa. É uma outra forma também de ajuda para a pessoa ir para a academia ou fazer qualquer tipo de exercício. Muitas pessoas preferem treinar sozinhas. Isso é bom, porque elas conseguem dar o primeiro passo, sem a ajuda de ninguém. Outras pessoas não. Eu, por exemplo, eu gosto muito de treinar com uma pessoa. Eu gosto muito de fazer o exercício com alguma pessoa. Então, me agrada mais, me deixa mais feliz estar ali naquele momento, estar ali naquele ambiente, acompanhado de alguém. Mas não que a gente não consiga fazer sozinho. É interessante você ter alguém do seu lado, porque vai te dar estímulo, vai te ajudar,
vai mostrar o quanto você está evoluindo, mas sozinho a gente também consegue fazer isso, não tem problema nenhum. É como eu disse, é fazer uma reflexão intrapessoal, se conhecer e aplicar aquilo no seu dia a dia. Ô Vinícius, para as pessoas que estão nos assistindo, quais são os preparos necessários para uma pessoa começar a fazer alguma atividade física? É necessário fazer algum exame? Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Tá, legal. Ótima pergunta, Lilian. Isso é extremamente importante. A gente tem muito problema nas academias. Eu sou coordenador de uma academia também e isso é um problema recorrente, tá? As pessoas, elas não entendem a importância que nós temos e levamos de ter um atestado médico, tá? Então, vocês precisam passar por um acompanhamento. Pode ser um clínico geral, gente, não tem problema. Desde que você vá a um médico, mostre para ele ou diga se você tem algum tipo de patologia, algum problema, porque ele vai descrever isso naquele atestado, ele vai passar a quantidade de batimentos por minuto, mais ou menos, aproximado, que deve ser feito, e nós, profissionais de educação física, aplicaremos isso na prática. Então, toda academia que você for entrar, é necessário que você assine uma coisa chamada parquet. O que é o parquet? Nada mais, nada menos, é um atestado que diz que você está apto a treinar. Em São Paulo, capital, tá? O nosso município, não é necessário você entregar o atestado médico, mas eu aconselho todo mundo a levar, mesmo que esteja saudável, não precise, o seu professor, ou seja, da academia, seja da natação, seja da prática de pilates, yoga, algum esporte, ele precisa saber quais são as suas limitações e o atestado médico mostra para o professor o que ele deve ou não fazer, tá? Então, é fundamental que tenha essa passagem no médico para que ele ateste você a estar apto a fazer práticas de atividade ou exercício físico, tá bom? Ô Vinícius, a gente vive num país que, infelizmente, a gente imita muitos hábitos americanos, né? Fast food, e a obesidade tem aumentado. E aí, as dietas são recorrentes, é um tema recorrente. É verdade que se você praticar atividade física, o seu hábito alimentar por si só começa a mudar ou não? A pessoa que é compulsiva, ela vai continuar tendo compulsão por alimento? É um ótimo ponto que você tocou também, é uma coisa fundamental. Nós temos uma tríade dentro do exercício físico e também é muito bom deixar claro isso, tá? Então, essa tríade, ela se dá por treinamento, alimentação e descanso. A alimentação seria 70% de todo esse processo de desenvolvimento estrutural, seja, como eu disse, cardiopulmonar, seja nessa mudança física. 30% está ali dividido entre treinamento resistido, ou funcional, ou HIIT, e descanso, tá? Então, são essa tríade de tempo: o treino, a musculação e o treino, o descanso e a alimentação. Quando a gente começa a trazer o exercício físico para a vida, nós gastamos calorias. Essas calorias, elas nos dão energia para a prática de qualquer atividade ou exercício que a gente vai fazer, tá? Quando a gente tem esse gasto, o nosso corpo, fisiologicamente falando, ele pede, olha, preciso recuperar tudo aquilo que eu gastei. Então, o nosso corpo, ele vai pedir mais alimento a partir do momento que a gente começa a fazer um exercício. Poxa, Vini, mas se eu começar a treinar, então eu vou acabar comendo mais? Não quero, não. Aí é onde entra a educação alimentar, tá? Não necessariamente começamos a estruturar um exercício físico, nós vamos começar a alimentar bem. Pode ser que não. Uma pessoa compulsiva que gosta de comer muito lanche, ela vai passar a dobrar essa quantidade de lanche. Por isso que um acompanhamento nutricional, ele é essencial. Porque a gente demanda mais o gasto calórico, o nosso corpo ele precisa de mais calorias que a gente vai extrair ali do carboidrato, vai precisar de mais proteínas, que é onde a gente rompe a nossa fibra muscular e ela vai precisar se recompor. E o nutricionista, ele vai ser chave naquele processo de trazer a quantidade exata de proteína para sua alimentação, a quantidade exata de carboidrato para sua alimentação, a quantidade de gordura exata para sua alimentação. Então, é um trabalho conjunto entre nós, profissionais de educação física, e os nutricionistas. O profissional de educação física está apto a passar a alimentação? Não. Nós não podemos prescrever nenhum tipo de alimentação. Nós temos conhecimento técnico para entender quais macronutrientes que nós chamamos, que eu acabei de falar, que é a proteína, carboidrato, gordura,
usamos para qualquer tipo de atividade ou exercício físico. Mas quem vai passar a quantidade vai ser o próprio nutricionista. Então, resumindo a sua questão, você vai passar a querer consumir mais alimentos, mas a reeducação alimentar vai ter que estar atrelada a isso. Senão, a gente acaba atrapalhando um pouquinho esse processo. Muito bem, conversamos com Vinícius Dominichini, personal trainer, especialista em cinesiologia e biomecânica. Obrigado pela sua colaboração aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a participação, tenha um ótimo dia. Para você também. Para você também, Vinícius, uma boa tarde. Obrigada pelas suas informações. Voltamos a mais notícias e informações. A Prefeitura de São Paulo fará blitz educativa sobre prevenção da Covid-19 a partir de hoje. A ação de conscientização ocorrerá diariamente até a próxima sexta-feira. Pois é, a iniciativa conta com o suporte das Secretarias Municipais da Saúde e Mobilidade e Transportes, com participação também da CET, da Guarda Civil Metropolitana e do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. Hoje a blitz estará na Zona Sul, na estrada de Boimirim, e amanhã na Avenida Ordem e Progresso, na Zona Norte. As unidades prisionais da região central, em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária, vai realizar testagens por meio do Programa Municipal IST-AIDS, que está na 13ª edição da campanha Fique Sabendo. Pelo menos 1.780 sentenciados já fizeram testes, dos quais 17 atestaram positivos para o HIV e 81 para a sífilis. Os exames não são obrigatórios. De acordo com a Secretaria da Saúde, os presos que testaram positivo para a sífilis podem ser tratados na própria unidade prisional. Já os que testaram positivo para o HIV são encaminhados ao centro hospitalar do sistema penitenciário ou até mesmo até uma linha de assistência de infectologia no próprio município. E olha, mais de 33 mil presos tiveram direito à saída temporária nas festas de final de ano em São Paulo. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que é um tema com um dos nossos entrevistados, Lília. Com certeza. E segundo a administração penitenciária do Estado, o Poder Judiciário fez uma análise individual de todos os beneficiados para considerar a primeira saída de 2020, uma vez que a pandemia havia interrompido o benefício em feriados anteriores. Daqui a pouquinho a gente vai saber sobre esse tema. Com certeza. Já nós vamos falar com um advogado que vai falar sobre a Lei 7.210/76, que é a Lei de Execução Criminal, que fala dos direitos e deveres do sentenciado. E uma delas é sobre as saídas natalinas, as saídas temporárias, livramento condicional. Já, nós estamos com um probleminha de conexão, mas já o nosso entrevistado vai chegar. Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista que nós acabamos de falar, hein, Jeremias, sobre atividade física, né, Jeremias? Pois é, esse é um tema recorrente. Infelizmente não deu tempo de falar tudo, porque tem a questão dos suplementos, tem muita questão. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo uma comissão da saúde que trata recorrentemente desses projetos de incentivo à atividade física, porque é um problema, pode se tornar um problema de saúde pública, A gente sabe que a própria Organização Mundial da Saúde, conforme foi colocado na entrevista agora, o importante é a atividade diária, Tira aí os seus 30 minutos diário ou mais para você fazer a atividade física. E se de tudo não puder, pelo menos sobe as escadas, evite o elevador, E vai fazendo a sua atividade para você ter mais longevidade. Porque viver mais a gente vai com certeza, não é, Lília? O importante é viver com saúde. Com certeza. Uma coisa muito interessante que o Vinícius falou na sua entrevista, que 70% dos resultados da atividade física diz respeito à nossa alimentação também, Pois é, a gente às vezes esquece, pensa que vai para a academia e vai resolver todos os problemas, Resolve parte, Mas aí mas eu acho que é um conjunto, não é, Lília? Porque na medida que você vai trabalhando o seu corpo, você vai querendo se alimentar melhor e aí não é fácil, como ele colocou, demora um tempinho para ver os resultados, mas o avião para decolar tem que fazer mais esforço no início, Então, olha, não tem muita vontade, como ele mesmo colocou na entrevista, procura uma amiga, um amigo e aí pronto, vai para a academia fazer a sua atividade e a gente vai estar sempre aqui trazendo especialistas para te orientar, para te ajudar também.
Com certeza. Voltamos aí, o nosso convidado agora é o advogado Plauto Ortiz. Boa tarde, Plauto. Como deve ficar a situação agora em 2021? Já existe alguma previsão de quando a situação volta ao normal, com as saídas costumeiras dos presos em outros feriados? Boa tarde a todos. Bom, realmente já houve algumas medidas, já desde o ano passado, que já vem restringindo já essas questões referente às saídas temporárias, né? Inclusive, até mesmo da própria lei de execução penal, em que alguns crimes, tipo de crime, já não dão direito à saída temporária. Doutor Plauto, desculpa. Falando em saída temporária, como o senhor acabou de dizer, existe uma lei, a 7.210/76. Explica para o cidadão quantas saídas temporárias um sentenciado ele tem direito. Ele pode ter 4 saídas ao ano, né? Lógico, desde que preencha alguns requisitos de acordo com a gravidade do delito, ou se ele é ou não reincidente, né? E aí ele tem que cumprir pelo menos aí 20% ou até metade da pena para ter direito à saída temporária, mesmo ele estando no regime fechado. A saída temporária não é somente para quem está no regime semiaberto, por exemplo. Ela pode ser também para o regime fechado, mas desde que tenha alguns requisitos, como bom comportamento, não pode registrar faltas graves, como, por exemplo, portar celulares, ou ser algum tipo líder de facção criminosa, aí realmente é vedado. Qual é o fundamento da saída temporária? É a sociabilização? Sim, ela se norteia, né, através de preceitos constitucionais, como a ressocialização, o convívio com a família, né, e o próprio exercício da liberdade em si, mesmo que vigiada pelo Estado. Então, é um direito constitucional que realmente não há como ser negado. Lógico, como eu disse, não são todos que têm esse direito. Tem que preencher lá vários requisitos e fazer jus a isso. Doutor Plauto, falando em direitos, né, direitos dos sentenciados, a gente sabe que todo dezembro o presidente da República publica um decreto presidencial autorizando e dando algumas exigências para indulto e comutação de pena. O senhor poderia estar explicando sobre isso, explicando também para o telespectador o que significa esses tipos de presente natalino que acaba dando para o sentenciado? Sim, na realidade, o indulto presidencial, chamado indulto natalino também por alguns juristas, nada mais é que uma espécie também de um perdão judicial, né? Isso aí é destinado a alguns sentenciados que realmente não vão trazer mais perigo à sociedade, de uma forma bem coloquial, falando assim. Por exemplo, são presos que já estão em idade avançada, ou estão em estágio terminal de doença, ou, por exemplo, tem cegueira nos 2 olhos. Então, são algumas comorbidades que o presidente entende que não vai trazer nenhum risco mais aquele delinquente à sociedade. E aí concede um indulto natalino, concede um perdão da pena, né? Agora, por outro lado, também há outros requisitos para serem preenchidos. Não basta, por exemplo, ter a idade avançada para ter direito ao benefício. Tem que ver se já cumpriu boa parte da pena, qual o tipo de delito que for cometido, senão não vai ter direito ao indulto natalino. Em 2020, agora em dezembro, houve indulto natalino ou teve alguma mudança devido à pandemia, doutor? Sim, houve. Um grande destaque aí que foi comentado, que o presidente da República, ele destacou entre essas medidas aí que já vem sendo feita há muitos anos, sobre os presos militares, né? Os presos das forças policiais que estavam em exercício e cometeram algum tipo de crime, mesmo que no estrito cumprimento do dever legal, né? Por exemplo, às vezes em alguma situação aí que ele assassinou um civil ou o próprio outro militar, mas dentro do seu cumprimento, não foi algo realmente doloso. Então, nessas situações, ele abriu essa margem para fazer essa concessão natalina.
Eu queria entender também, porque assim, toda vez que vai ter uma saída, a gente recebe no WhatsApp, olha, cuidado, porque X número de presidiais estarão nas ruas. Qual é a orientação que você pode dar, de novo, você já explicou, mas assim, do nível de periculosidade? Só tem esta concessão aqueles que estão em regime já do semiaberto, já cumpriram um determinado período de pena, réu primário, ou de repente, se não for primário, tem direito também? Inicialmente, o que acontece? Quando, por exemplo, um preso por um crime que foi sem violência, por exemplo, um furto, tá? E ele é primário. Então, se ele cumprir 16% da pena, ele vai ter direito à saída temporária. Mas friso novamente que não é somente esses percentuais. Ele pode ir até 70% da pena. Por exemplo, se você pegar um reincidente em crime hediondo ou equiparado a crime hediondo, ou seja, ele tem que cumprir 70% da pena para poder pedir a saída temporária. Ela não é automática, tá? Então, assim, tem que ter bom comportamento lá dentro do estabelecimento prisional, né? Não pode registrar nenhuma falta grave, por exemplo, que é o quê? Uso de celular, uso de qualquer tipo de instrumento que é pérfuro cortante, no caso uma faca, uma tesoura, enfim. Ou seja, há uma série de requisitos a cumprirem. Não é uma coisa automática. Olha, eu cumpri os 16%, eu me enquadro ali, então já tem direito? Não, não é bem assim. Tá? Justamente para isso, houve esse endurecimento de 2019 para cá, né? Referente aí aos atos do presidente da República, realmente para restringir, por quê? Para preservar um pouco mais a sociedade, né? Nesses momentos. Por exemplo, final de ano teve essa saidinha agora, né? Então, eles retornaram agora dia 4. Então, para preservar também a ordem pública, houve uma restrição maior na concessão dessas saidinhas. O senhor teria estatística de quantos sentenciados saíram na saída do final de ano, do indulto? E qual foi a estatística também da volta, né? Que não retornaram? Sim, ainda não saiu a última, mas por média das outras retornos de saídas, em média 85% tem retornado aos estabelecimentos. Eu queria só também te perguntar o seguinte, eu estou aqui no site da PGE, que é da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e diz o seguinte, é possível pedir saída temporária para estudar? E eles dizem que sim, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho se os presos têm esse conhecimento, isso é recorrente. Sim. Lembrando o seguinte, essa autorização ela pode ser dada pelo juiz da execução da vara criminal, né, contanto que tem algumas formalidades. Por exemplo, o curso ele tem que ser um curso oficial, reconhecidamente pelo Ministério da Educação. Por exemplo, vai fazer um curso de qualificação, requalificação no Senai, por exemplo. Uhum. Ele pode obter essa autorização desde que comprove a matrícula, o horário, qual a grade a ser executada e o estabelecimento educacional envia para o presídio que ele está detido qual a sua frequência. Porque se houver qualquer tipo de saída, ele não frequentou a aula naquele dia, automaticamente ele já é recolhido, ele perde esse benefício e provavelmente vai perder direito à saidinha, porque é construído como uma falta grave isso aí. Então ele pode sim, para cursos profissionalizantes, para primeiro, segundo e terceiro grau. Lembrando que para curso do ensino fundamental é obrigatório. O preso que não tem curso fundamental, ele é obrigado a estudar, seja dentro ou fora da unidade prisional. Ô, doutor, todas as unidades prisionais hoje oferecem salas de estudo ou ainda a gente tem, dentro do estado de São Paulo, unidades que não têm acesso escolar? Então, a grande maioria oferece, pelo menos, o curso fundamental, né? E, às vezes, algumas unidades estão até com cursos profissionalizantes de informática ou de trabalhos manuais, mas a grande maioria tem, sem dúvida nenhuma. Geralmente, os presos que estudam fora é mais para curso universitário,
de cursos técnicos de qualificação e requalificação. Lembrando também que o diretor do presídio, ele pode exigir do preso que ele só saia do presídio, mesmo com autorização, com o uso de tornozeleira eletrônica. Caso o preso se recuse, constitui como falta e ele não vai ter direito de sair. O senhor acha ainda que existe muito preconceito com a reinserção social do preso na sociedade hoje? Sim, existe. É uma grande polarização com relação a isso. Mas é também uma questão social também, porque muitas vezes há uma colisão entre dar uma chance, mas também da questão do desemprego, né? É uma questão de dogma social em que eu tenho aquela concepção, olha, eu empresário, eu prefiro dar chance para uma pessoa que não tem qualificação, mas é uma pessoa que nunca esteve presa, do que uma pessoa que tem qualificação e já foi presa. É um paradoxo muito estranho isso. Mas lembrando que na prática, que realmente você vê que muitas vezes o ex-sentenciado, ele quer provar para ele próprio também que ele tem capacidade daquilo. E muitas vezes ele dá muito mais produção, é muito mais leal do que uma pessoa que não foi presa. Eu me lembro de ter lido também, doutor, que, salvo engano, depois de 2 anos, o preso pode, depois de cumprir a pena, ele pode pedir para retirar do seu antecedente criminal esse fato. É isso mesmo? Na realidade, são 5 anos. É uma chamada revisão criminal, para se retirar dos seus registros, mas é registro de terceiros, tá? Se for para uso judicial, esse registro sempre vai constar, para verificar se às vezes o preso ele é reincidente ou não, se ele é primário. Então, essa restrição só diz respeito, por exemplo, a questões de emprego, ou formação eleitoral, por exemplo, ainda vai constar a condenação. Tá? Então, não é uma situação 100% de exclusão das informações. Isso não existe. Interessante. E o Jornal da Rede Alesp fala agora com Plauto Ortiz, ele é advogado, e falou um pouquinho sobre a lei e os direitos dos sentenciados, frisando principalmente a saída do final de ano, que é qualificada como indulto natalino. Doutor Plauto, muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Obrigado, até a próxima. Bem esclarecedor aí, né, Lilian? Daqui a pouquinho a gente vai para a coletiva de imprensa, mas antes eu queria dar uma notícia aqui sobre a Polícia Militar, que abriu as inscrições para o concurso que irá selecionar 130 alunos oficiais para atuar em todo o estado de São Paulo com formação pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, localizado na zona norte da capital paulista. Sim, os interessados na seleção podem se inscrever até às 23h59 do dia 9 de fevereiro, exclusivamente feito pelo site da Fundação Getúlio Vargas, pagando uma taxa de R$ 130 e selecionando um dos 11 municípios onde serão aplicados os exames de conhecimento. Pois é, os candidatos precisam ser brasileiro, ter entre 17 e 30 anos, exceto para aqueles que já pertencem aos quadros da PM paulista. Além disso, precisa estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares. As mulheres interessadas necessitam de uma altura mínima de 1,55 m e os homens de 1,60 m. Para ser um futuro oficial da PM, o participante precisa ter concluído o ensino médio e passar em todas as etapas do concurso dentro do número de vagas. A remuneração inicial do aluno oficial é de R$ 3.268,33, incluindo o salário base, o regime especial de trabalho policial e o valor de insalubridade. A atribuição principal do profissional é a gestão e comando da tropa, bem como a busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e da polícia ostensiva. Tem que estudar, né? Para fazer o Barro Branco aqui tem que estudar, mas
Eu sei que tem muita gente interessada. E numa entrevista que a gente fez hoje, não é, Linas, com uma oficial aí do Corpo de Bombeiros, ela falou, tem que ter aquela vocação, né, de querer ajudar o próximo, tanto quanto o Corpo de Bombeiros, quanto os policiais militares. Jeremias, o acesso ao Barro Branco, que você já sai tenente e vai tomar conta da tropa aqui do estado de São Paulo, da Polícia Militar, ele é bem concorrido e tem que ter muito afinco e produtividade, como diz também outra entrevista em relação aos estudos, né? Que hoje ele acaba sendo também uma prova, um vestibular, que é diferente também que não do concurso da Polícia Militar, de você entrar como cabo. A gente já teve entrevistas aqui falando a respeito, que me parece que esse ano vão abrir mais de 2.000 vagas para policiais militares. E para quem tem vocação, eu costumo brincar com o pessoal mais próximo de mim, Lilian, que olha, você não pode reclamar, principalmente a molecada que não tem tempo, né? Então, se tem tempo e tem a vocação, vai estudar e vai concorrer lá uma vaga no Barro Branco, que é bem legal, por causa da disciplina e por causa da carreira que você pode fazer aí na Polícia Militar. Jeremias, e voltando aqui a informações, a partir dessa segunda-feira, dia 11, os postos do Poupa Tempo e de Dracena e Presidente Prudente voltam a abrir. Gente, você acompanha agora, aqui na nossa TV Alesp, direto do Palácio dos Bandeirantes, ao vivo, a coletiva do governo do estado de São Paulo com o governador João Dória, que vai falar sobre as medidas de combate ao Covid-19.